O Vasco chega na sua terceira derrota sob o comando de Rafael Paiva, segunda nesse segundo momento que ele tem vivenciado como treinador do Vasco da Gama, e apesar da derrota, apesar do resultado negativo, o momento continua sendo muito bom. O time vinha de 4 vitórias consecutivas, 5 jogos de invencibilidade, e agora parece ter batido num teto. Não é momento de desespero. Eu vou falar um pouquinho sobre Atlético e Vasco, confronto que terminou em 2-0 para o adversário, com 2 gols marcados por Hulk. Vamos nessa. How's man talk about pressure? I don't feel pressure. Send a text on the chat line, give out some testers, then back to my leisure. Oi, eu sou o Eduardo, sou dono da Analisa Vasco, estou aqui para falar um pouco de Atlético e Vasco, esse confronto que foi válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro e foi disputado lá na Arena MRV, em Belo Horizonte. O Vasco perdeu esse jogo por 2-0, como eu falei há pouco, com 2 gols marcados por Hulk. Eu vou falar um pouco sobre essa partida e antes é importante começar falando sobre a escalação inicial, né? Rafael Paiva optou por praticamente repetir o 11 inicial da partida anterior, que foi contra o Atlético Goianiense, também fora de casa, e mostrou-se positivo a princípio, né? O Vasco conseguiu impor certo perigo ao Atlético Mineiro no primeiro momento de jogo, conseguiu ser superior, porém faltou um pouquinho de ajuste no momento em que o Atlético encontrou a melhor forma de atacar o Vasco, né? Faltou um pouquinho de versatilidade, essa que tem sido a marca do Rafael Paiva sob o comando do Vasco, mas dessa vez ficou devendo, né? O Vasco começou a sofrer muito com as investidas do Atlético, principalmente pelo lado direito do ataque, com Gustavo Scarpa, que teve muita habilidade, muita competência para poder ferir a defesa composta pelo Lucas Piton e pelo Léo, e muitas vezes encontrando bons cruzamentos. Nesse tipo de trama, sai o primeiro gol do Atlético, um gol marcado por Hulk, num cruzamento de Scarpa, e aí o camisa 7 atleticano marca de cabeça. Antes disso, havia saído também o gol com o Bernard, esse que, assim como o Coutinho pra gente, né, é um ídolo atleticano e estava voltando a jogar em casa, né? Então, enfim, um momento especial para ele também. Havia aberto o placar, mas o gol havia sido posteriormente anulado por conta de uma situação da bola ter saído do campo, né? Enfim, uma coisa até meio confusa, até difícil de explicar, mas o gol de fato sai com o Hulk, né? O gol legal sai com o Hulk. E a partir disso, o Vasco tem dificuldades para poder se firmar, mas até conseguia fazer uma postura tática boa. Só que aí um erro assim grotesco de Bruno Praxedes, ele que dá um passe para trás e acaba gerando uma bola em profundidade para o Hulk, atacante do Atlético Mineiro, novamente ficar em condição de finalização, né? Ele fica cara a cara com o goleiro Léo Jardim e tem um trabalho apenas de driblar o goleiro para achar o fundo das redes. Essa partida, apesar do contexto de derrota, também marca a reestreia de Felipe Coutinho, ele que 14 anos depois volta a jogar pelo Vasco da Gama, né? Então, enfim, é um momento especial, assim como também para Alex Teixeira, que volta a jogar pelo Vasco 7 meses depois da sua saída, e também a estreia de Emerson Rodrigues, que foi o 4º reforço anunciado pelo Vasco nessa janela de transferências, junto a Felipe Coutinho, Alex Teixeira e Souza. Esse último, inclusive, também já está em condição legal de jogar, mas foi poupado porque ainda não está 100% fisicamente, e aí evitou-se que ele ficasse desgastado e pudesse de repente até se lesionar, né? Afinal ele vinha sem ritmo de jogo lá do antigo clube dele, o Istambul Basaksehir. Vale destacar a partida de Hugo Moura e de Matheus Carvalho, a dupla de volantes muito exigida no jogo de hoje, é verdade, e se saiu muito bem. Principalmente, claro, o Matheus Carvalho teve uma partida completíssima, acho que não ficou devendo em nada para nenhuma atuação de volantes que a gente tenha visto pelo Vasco da Gama esse ano. Se saiu muito bem defensivamente, armou muito bem as jogadas, muitas vezes aparecendo até pelo lado de campo, e a partir da entrada do Coutinho funcionou quase como um meio aberto. Então realmente mostrou, além de tudo isso aqui que eu falei, versatilidade. Uma partida excepcional, assim como foi a partida do Paulo Henrique, que conseguiu se sair muito bem defensivamente e, claro, ofensivamente não foi o dia mais brilhante dele, mas conseguiu produzir muito volume também. Segunda partida destacável dele consecutiva, né? Ele que também fez uma boa partida contra o Atlético Goianiense. E aí vamos falar um pouco do Hulk, que apesar dos 2 gols, não ficou realmente marcado como superior em cima do seu marcador principal, que foi o Léo, né? O Léo fez uma partida ok em cima do Hulk, né? Nos lances individuais que eles tiveram ali, o Léo conseguiu se sair bem na maioria. E aí, claro, não dá para ignorar os gols, né? No primeiro gol, principalmente, o Léo estava mal posicionado, de repente, se tivesse mais atento ao lance, poderia ter evitado. Paciência, mas no geral acho que foi uma partida boa do Léo em cima do Hulk. Eu acho que vale mais a pontuação positiva do que negativa. E o que não dá pra dizer o mesmo sobre o Lucas Piton em cima do Bernard. Como eu mencionei há pouco, o Lucas Piton teve dificuldades com o Scarpa, a mesma coisa com o Bernard, né? O Bernard foi titular dessa partida
foi substituído na segunda etapa e no que ele teve em campo passou muita dificuldade para o Lucas Piton, não teve capacidade de marcar os avanços do atacante atleticano. E aí, falando um pouco do ataque, o Verratti, mais uma partida extremamente produtiva, claro, faltando o gol, né, que é o principal que ele pode oferecer, mas o que além do gol ele pode oferecer, ele ofereceu, né, toda a fisicalidade, toda a imposição, os piques, enfim, a referência, né, que a gente costuma falar, tudo isso ele ofereceu, inclusive sofreu um pênalti, na minha opinião, né, ele foi agarrado pelo Júnior Alonso na área adversária, mas isso daí é um papo até meio idiota, né? A gente sabe como é que é a arbitragem aqui no Brasil, nem adianta ficar dando murro em ponta de faca, mas que fique registrado, né? Porque ele fez uma partida muito boa e se tivesse uma arbitragem decente nessa partida, talvez até tivesse conseguido o seu golzinho numa cobrança de pênalti ali, né? Enfim, a gente falando do ataque ainda, temos que falar do Adson, que mais uma vez esteve muito mal fisicamente, não conseguiu atuar constantemente os 90 minutos e saiu mais uma vez de campo sentindo dores. Fica mais uma vez a preocupação sobre o condicionamento físico dele. A gente sabe que o Adson é muito talentoso e vem de uma boa forma, mas fisicamente ele preocupa, né? Porque não é a primeira vez, na verdade consecutivamente ele vem mostrando esse problema, né? Ele saindo de campo sentindo muitas dores, havia acontecido isso contra o Inter também, fora de casa, enfim, a gente fica preocupado, né? Porque é um jogador que a gente conta muito. E aí quando a gente fala em contar, a gente precisa falar, lógico, do Léo Jardim, né? Que é o nosso goleiro, nossa segurança ali defensiva, sempre muito acionado. Hoje, curiosamente, foi pouco acionado e nas vezes que foi acionado, né, não tinha muito o que ele fazer, né? O gol do Hulk, o primeiro, por exemplo, um gol, assim, difícil até comentar, né? Aí muita gente comentando que ele poderia ter saído de soco, logicamente, né? Poderia, mas eu não acho que isso configura como falha, né? Eu acho que foi uma falha de comunicação da defesa, principalmente. O lance, tecnicamente falando, assim, não tinha muito o que ele fazer. O Hulk fica numa posição ali muito estratégica e nem que ele tivesse o dobro da envergadura dele, ele pegaria essa bola. Já o segundo gol, como eu falei, eu acho que a maior culpa desse gol fica por conta do Bruno Praxedes. Não é quem manda o jogador, mas não tem como evitar que ele não seja o protagonista desse lance, né? Porque ele erra o passe e, na verdade, ele bota uma bola em profundidade pro Hulk, um passe até que dificilmente algum jogador do Atlético teria dado pro Hulk. E aí deixa o cara basicamente ali em confronto 1 contra 1, né? Com o goleiro Léo Jardim que, assim, fez o que pôde ali, não deu pra evitar o gol, né? Acho que não dá pra colocar nenhuma culpa no Léo Jardim por hoje, não. Pelo menos na minha opinião, né? Tem quem discorde. E aí a gente tem que falar um pouquinho desse lance do Praxedes, né? Porque era um momento que o Vasco estava melhor no jogo, já tinha sofrido gol, claro, mas assim como, não sei se vocês lembram do jogo contra o Atlético Goianiense, que o Vasco chega a abrir o placar, mas o gol é anulado, perde pênalti, enfim, sofre, digamos que esse baque psicológico no jogo e acorda. Então tinha sido essa mesma coisa contra o Atlético, sofreu o gol contra o Atlético e tinha acordado, né? Tava num momento muito bom. Mas aí o Bruno Praxedes faz essa besteira e acaba cedendo o gol. Isso daí quebra completamente o momento do time no jogo. E aí meio que patrocina essa derrota, né? Acho que não tem como fugir. E aí falando um pouquinho do fora do gramado, né? Rafael Paiva, enfim, fez o que pôde. Acho que não tinha muito como exigir dele, né? Assim, taticamente, como eu falei, demorou um pouco para mudar a postura, mas mudou. Tanto é que o segundo tempo o Vasco foi superior ao Atlético Mineiro. Eu acredito que se não fosse esse gol que o Praxedes praticamente cedeu, o Vasco poderia ter respondido e arrancado até o empate. Paciência, futebol é contexto, não tem como ficar lamentando o leite derramado, mas também não vejo por que culpar o Rafael Paiva, dizer que não presta. Tem um movimento bem pequeno da torcida que já está indo por esse caminho, sempre tem, né? A torcida do Vasco ela é a mais miscigenada de opiniões possíveis, né? Mas eu prefiro sempre evitar esse tipo de coisa. Então, na minha opinião, Rafael Paiva fez o que era possível para essa vitória. E aí, como eu falei mais agora há pouco aqui, né? O contexto do futebol nem sempre propicia isso. Mas uma boa coisa sobre o Paiva foi o que ele disse na coletiva, corroborando, claro, com o que o Vasco mesmo já tinha dito há algum tempo, que é em relação ao Payet. Payet que não teve presente nesse jogo, não foi relacionado, não viajou para Belo Horizonte, e o Paiva reafirmou o que foi dito pelo Vasco no momento de divulgação ali da lista de relacionados, que o Payet está numa fase final de recuperação da lesão que ele sofreu diante do Fortaleza e vai estar provavelmente à disposição do time no próximo domingo, fora de casa contra o Grêmio, né? A partida essa que vai ser lá na Arena Condá, em Chapecó, o mando de campo da Chapecoense normalmente, né? O Grêmio que ainda não pode usar da Arena do Grêmio lá no Porto Alegre, porque ainda se recupera dos efeitos das enchentes que assolaram o estado do Rio Grande do Sul no último mês. Então vai ser mais uma partida longe dos seus domínios. O Grêmio que está basicamente nessa turnê, né? Tá passeando ali pelos estádios da região do Sul e mais uma vez vai estar fazendo isso, dessa vez diante do Vasco.
É uma partida que promete muito, mas a gente fala um pouco melhor sobre ela quando a gente estiver mais perto dela. Não vamos antecipar os assuntos, não. A expectativa é clara de que, assim como contra o Atlético, o Vasco mostre boas credenciais e desempenhe bem, e de preferência sem que o contexto do jogo nos desfavoreça, né? Eu acho que é um bom lembrete, por exemplo, do que aconteceu contra o Atlético Paranaense, onde curiosamente o Rafael Paiva também era o comandante, naquela primeira passagem dele, em que o Hugo Moura faz um cartão vermelho ali no começo do jogo, basicamente lesando o time pelo resto da partida. Enfim, é isso. Acho que dá pra colocar nesse tipo de partida, que o Vasco vai bem, mas o contexto acaba atrapalhando. Bola pra frente, vida que segue. Bom, eu fico por aqui, fica o convite, claro, a seguir a Analisa Vasco nas outras redes que estão aqui na tela, muito provavelmente, assim como o convite a se inscrever aqui no canal, aonde eu sempre falo, né, é importante se inscrever não só pelo que eu tô falando aqui na Analisa Vasco, ou pelos vídeos que eu produzo, mas para que o algoritmo entenda que você gosta de vídeos desse tipo, que você gosta de conteúdos desse tipo, e que você quer ver mais coisas assim. Fico por aqui, forte abraço a todos e tchau.